Estamos no ar agora. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar começando esse chat pelo Grupo Editorial Record. Eu vou me apresentar, falar um pouquinho da minha história aqui. Eu estou vendo que vocês estão começando a entrar ao vivo nessa manhã aí de segunda-feira. Desejo a todos aí uma boa semana, todo mundo em casa, firme na quarentena. Aqui eu estou falando diretamente de Weston, na Flórida, sul da Flórida. Eu moro a aproximadamente 50 minutos de Miami. E aqui também está todo mundo em quarentena. Nós estamos em quarentena desde o dia, oficialmente, desde o dia 16 de março. E está todo mundo em casa, as crianças em casa, as crianças começando a fazer aulas online. E, bom, eu tenho formação, eu sou psiquiatra, sou médico, formado desde 2002, com especialização em psiquiatria, em saúde mental da infância, em dependência química, e aproximadamente há 15 anos eu lancei meu primeiro livro pelo Grupo Editorial Record, de lá para cá nós estamos lançando agora o 10º livro, agora no segundo semestre, sempre nessa área de saúde mental da infância, de psicoeducação, e isso foi algo que eu comecei a fazer lá atrás, logo que eu me formei, em 2002, 2003, eu comecei a ter muito contato com os principais guidelines europeus, americanos, que se propunham a falar de tratamento em saúde mental, de tratamento em saúde mental na infância, e eu comecei a ver uma coisa que para mim era diferente, né? Apesar de ter passado 6 anos de faculdade de medicina com educação formal numa escola médica, depois mais 2 anos de psiquiatria, um grande serviço de psiquiatria do Brasil, no Rio de Janeiro, né? Depois mais num outro grande serviço de saúde mental da infância, mais outro ano de formação na Escola Paulista de Medicina também, e apesar disso tudo, parecia que um conceito não estava sendo trabalhado, né? Quando você abria um guideline europeu, americano, o primeiro item quando se falava em tratamento, principalmente em tratamento em saúde mental na infância, era psychoeducation. E eu não sabia o que era isso, e eu comecei a pesquisar, e vindo aqui para os Estados Unidos, eu comecei a ter contato com esse tipo de literatura, que é muito forte aqui, né? E quando você falava em tratamento, o primeiro item era psicoeducação, então, psychoeducation, algo que nunca tinha sido falado dentro da minha educação formal no Brasil. 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de psiquiatria, 1 ano de psiquiatria infantil, 1 ano de saúde de dependência química, nada falando de psychoeducation, tinha alguma coisa muito errada. E nos congressos aqui nos Estados Unidos falando muito sobre isso, eu lembro que tinha uma livraria que não existe mais, a Borders, era a maior livraria nos Estados Unidos. Eu passava tardes inteiras lá, dentro da sessão de saúde mental, de psychoeducation, e daí eu falei, bom, eu já gostava muito de escrever, eu falei, eu vou começar a produzir esse tipo de material, no Brasil não existe, né? Era muito restrito, existia um ou outro livro a respeito de alguns assuntos específicos, então tinha alguma coisa sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ainda assim era muito pouco. E daí eu comecei a produzir esse material, né? Meu primeiro livro pela Record foi apenas em 2009, mas eu lancei o primeiro livro numa editora de um porte menor, relacionado com medicina, no Rio de Janeiro, editora Rubio, e a partir de 2006 minha carreira mudou completamente, porque era um médico que estava escrevendo livros para pais, para educadores, e daí eu comecei a ser chamado para dar aula e palestrar em universidades no Brasil inteiro, e minha carreira acabou indo toda para a educação, algo um pouco esquisito para a época, um médico trabalhando com educação, né? Indo para a escola, indo para a universidade dar aula, mas obviamente temas extremamente importantes, a gente só consegue trabalhar conceitos, a gente só consegue ter, em primeiro lugar, a gente só consegue ter a adesão das famílias ao tratamento se você trabalha conceitos psicoeducacionais. De nada adianta você, às vezes o médico faz um trabalho brilhante, um diagnóstico perfeito,
e faz uma proposta terapêutica maravilhosa, mas se não tem a adesão da família ao tratamento, não adianta nada, que é algo ainda muito comum. Por desinformação, por preconceito, as famílias muitas vezes fogem do tratamento, não aceitam ou não fazem corretamente o tratamento. Então, algo de extrema importância, e daí, assim, acabou que eu não parei mais. Em 2011, em 2008, né, apenas 2 anos depois de começar a produzir esse material, eu me envolvi com um programa de mestrado nos Estados Unidos, numa grande universidade americana, na Framingham State University. E daí também era algo engraçado, porque era um monte de professores e um médico no mestrado em educação, né? A pessoa que me conhecia da faculdade falava, Teixeira é maluco mesmo, né? O que um médico está fazendo mestrado em educação? O médico faz mestrado em medicina, né? E demorou um tempo para as pessoas entenderem, né, que, claro, um médico que trabalha com saúde mental da infância, que trabalha com psiquiatria infantil, tem que ter um profundo conhecimento em educação. E daí a minha busca por uma formação mais específica dentro dessa área de educação foi muito interessante para mim, foi muito interessante para os professores, para os alunos, meus colegas de mestrado. E logo no início do mestrado, obviamente, essa situação chamou muito a atenção do programa, era um médico dentro do mestrado em educação. E daí uma das professoras do mestrado viu um pouco do meu trabalho no Brasil, com os livros e com as famílias, e me convidou, né? A Lídia Silveira, ela é uma portuguesa que já morava nos Estados Unidos há 30, 40 anos, e falou o seguinte: Gustavo, eu dou aula, sou coordenadora de uma outra universidade em Massachusetts, perto de Boston, chamada Bridgewater State University, e queria te convidar para dar um curso lá. E daí, na hora, eu já topei e falei, vamos embora. E então, em 2008, eu estava começando o meu mestrado em educação na Framingham State e comecei a dar aula também na Bridgewater State, uma vez por ano. Então, sempre um curso de verão, eu vinha aqui para os Estados Unidos para dar aula na universidade. E o objetivo do curso era, inspirado nos meus livros, era capacitar professores dentro dessa área de saúde mental na infância, professores que lidam com crianças com necessidades especiais. Muito bem, isso foi a partir de 2008, então já tem aí mais de 10 anos que eu dou esse curso. Acabou se tornando um curso regular da universidade, a turma gostou muito e assim foi, né? E o tempo passou, assim, os livros fazendo cada vez mais sucesso no Brasil. Quando chegou em 2015, avançando um pouco no tempo aqui, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui em Weston hoje, eu cansei da vida no Rio de Janeiro, preocupado com a violência, buscando mais qualidade de vida, 2 filhos pequenos, minha esposa médica, a gente decidiu vir para os Estados Unidos, né? E daí o problema que a gente tinha na época era como ir para os Estados Unidos, né? Que tipo de visto a gente vai ter? E daí uma decisão que a gente tomou, olha, a gente tem uma qualidade de vida dentro do possível boa no Rio de Janeiro, né? Dentro da realidade de violência do Rio de Janeiro, tal. Os 2 médicos, assim, para a gente se mudar tem que realmente ter uma coisa muito sólida, um green card, tal. E daí eu fui pesquisar e descobri um green card especial, que é um green card chamado EB1, que é para portador de habilidades extraordinárias. Então, basicamente, você tem que provar que o seu trabalho é um trabalho especial no seu país de origem, que seria interessante para os Estados Unidos ter você aqui. E assim foi feito, a gente entrou com uma petição como um especialista em Psychoeducation e psicoeducação, que meu trabalho realizado no Brasil era um trabalho diferenciado, que seria importante aqui para os Estados Unidos. Em 10 dias eles julgaram e me concederam o green card extenso para a minha família inteira. Então, e daí foi um passo para poder vir aqui para os Estados Unidos e morar com a minha família, legal, né, com green card para a família inteira. Isso foi em 2015. Início de 2016 eu recebi o green card, então. E daí a gente planejou para no final de 2016 vir para cá. E daí nesse processo de mudança para cá, eu acabei criando uma empresa junto com o meu sócio, o João Roberto Magalhães. A gente criou uma empresa de ensino online dentro dessa área de psicoeducação. A minha intenção era ter uma fonte de renda
parcial, que pudesse me ajudar aqui no início, que eu estaria desempregado. Meu objetivo aqui nos Estados Unidos no início era buscar uma universidade para dar aula. Acabou que a gente começou tocando a empresa no início de 2016, com cursos online, baseados nos meus livros, e quando eu me mudei para cá no final de 2016, a empresa ainda estava começando. Eu lembro de falar para o meu sócio: olha, a gente está começando, eu vou tentar por 3 meses trabalhar só com a nossa empresa. A empresa é o CBI of Miami, né? Child Behavior Institute of Miami. A gente era uma empresa ainda que estava começando. Falei: eu vou tentar, porque na época eu precisava pelo menos ganhar $7.000 para viver aqui nos Estados Unidos, só que eu ganhava R$7.000, né? Não tinha condição. Eu estava gastando as minhas economias, e daí eu falei: olha, eu vou tentar ficar só com o CBI, se não der certo eu vou ter que buscar emprego. Acabou que eu fiquei muito focado no trabalho da nossa empresa, a empresa acabou decolando, e daí eu não precisei buscar trabalho aqui nos Estados Unidos em universidade, e continuei firme com os cursos do CBI. O CBI realmente cresceu, deslanchou. Hoje a gente é a maior empresa nesse segmento na América Latina, e são cerca de 100 professores trabalhando com a gente, boa parte deles com mestrado e doutorado, dando treinamentos online. São 20 programas de pós-graduação em saúde mental da infância, né? Então a gente realmente, de certa maneira, conseguimos dominar um pouco esse mercado, e é isso, né? São 20.000 alunos, cerca de 20.000 alunos fazendo cursos de pós-graduação e cursos livres com a gente. Bom, eu estou vendo aqui que a gente recebeu isso aí apenas para dar um feedback para vocês de como tudo começou, e eu vou começar a responder. Vou abrir agora as perguntas para a gente estar falando um pouquinho de saúde mental na infância. Quero saber de vocês aí, quem que é leitor dos meus livros, quem já leu meus livros, quais livros vocês leram. E tem uma primeira pergunta aqui da Maristela Vasconcelos. Ela diz o seguinte: como passar pela quarentena com criança sem enlouquecer? Não é fácil, viu, Maristela? Eu posso falar com conhecimento de causa. Eu tenho 2 pequenos aqui em casa, tenho um filho de 9 e um de 7, e sendo que o mais velho tem TDAH, portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, eu posso falar com autoridade, conhecimento técnico e conhecimento prático. Não é fácil, mas a gente tem que tentar adaptar, né? Eu vou exagerar um pouco, né? Tem um filme que talvez vocês conheçam, um filme que fez muito sucesso, um filme de, imagino, deve ter o quê? Talvez 20 anos que esse filme tenha sido lançado, talvez até um pouco mais. A Vida é Bela. A Vida é Bela ganhou vários Oscars, ganhou Oscar de melhor filme, melhor diretor. É um filme italiano que concorreu com Central do Brasil no Oscar, enfim, acho que já tem mais de 20 anos até. A Vida é Bela é um filme em que o diretor e foi o ator principal do filme, ele fazia o papel de um pai que vivia num campo de concentração russo, um campo de concentração alemão, e com um filho, né? E daí ele tentava mostrar para o filho, de certa maneira, ele mostrava uma outra realidade, né, para o filho ali, tentava adaptar a vida do filho confinado. Então ele fazia brincadeiras com o filho ali, e estourava a bomba, ele dizia que eram fogos de artifício, enfim, apenas para a gente jogar para uma realidade extrema. Acho que é um filme que vale a pena assistir, que mostra um pouco da relação desse pai com esse filho, numa situação extrema, né, de confinamento, presos dentro de um campo de concentração, e obviamente que é uma realidade muito, muito mais extrema que essa que a gente está vivendo, mas ela mostra um pouquinho de como esse pai teve que se adaptar e para continuar sobrevivendo e para ajudar o seu filho, né? Eu acho que a primeira coisa que aconteceu aqui com a gente, primeiro que os meus já estavam comentando essa questão de coronavírus aí, né, do vírus corona, já estavam comentando no dia a dia, porque já era a realidade deles, eles ouviam isso na escola o tempo inteiro, na televisão, né, falando do vírus corona, e daí algo que a gente foi conversando naturalmente e esclarecendo as dúvidas dele e falando até onde a curiosidade deles
permitia e respondendo dentro da curiosidade deles e dentro da capacidade cognitiva deles de entender. Eles já entendem muito bem. Isso foi sendo falado, obviamente, quando chegou o período de quarentena escolar, que daí realmente a vida mudou. Eles passaram a ficar em casa. Inicialmente, eles, obviamente, gostaram muito e que iam ficar em casa jogando videogame. E tem sido aí pouco mais de 2 semanas, a gente está entrando na 3ª semana de quarentena, e a gente vai tentando adaptar, né? Então, no início a gente deixou um pouco solto, foi como se fosse uma mini férias, né? Eles tiraram uma semana aí, a gente ainda tentando entender o que estava acontecendo, então não tinha muita rotina, mas a partir da 2ª semana a gente tentou botar rotina, né? E tendo mais ou menos um horário para levantar, mesmo porque a escola agora passou a mandar dever de casa, eles estão começando essa semana a ter aula mesmo, online, com as professoras. Então, é importante. Então, uma primeira dica que eu diria é o seguinte: em primeiro lugar, é assim, botar rotina, né? Tem que ter rotina, ainda mais que as aulas oficialmente estão ocorrendo online, então tem que ter horário para levantar, tem que ter horário para dormir. A gente sempre tem o hábito aqui em casa de fazer as refeições juntos, então refeição junta é um momento de interação, de você olhar nos olhos das crianças, de conversar, perguntar como é que está sendo o dia, o que está achando, né? Discutir sobre o que está sendo trabalhado na escola online, né? Sobre os deveres de casa. Então, fazer a refeição junta pode ser uma dica interessante, tentar fazer, se possível, fazer o café da manhã, o almoço e o jantar junto, sentado à mesa, para a gente realmente ter uma interação da família. Ter rotina, horário para levantar, horário para dormir, horário para tomar banho, horário das refeições, né? Ter horário de fazer dever de casa, de assistir às aulas. Então, tentar botar essa rotina e, obviamente, adaptar as brincadeiras. Não pode ficar... não pode ir para o cinema, por exemplo, mas a gente tenta fazer sessões de cinema em casa, na televisão, ou tem Netflix, né? Praticar esporte também, não tem mais academia para ir, mas a gente tenta adaptar aqui em casa, fazendo esportes aqui em casa. Eu comprei bola de basquete, bola de futebol, então tento adaptar e jogar aqui em casa. Tem taco de beisebol, bola de beisebol, a gente tenta brincar, adaptar aqui em casa mesmo, né? Então é mais ou menos isso, e nós estamos vivendo a história, e nós estamos aprendendo a lidar com essa quarentena, né? É algo novo para todo mundo. Então, imagino para quem mora em apartamento é muito mais difícil. A gente tem a vantagem de morar em casa, tem mais espaço, tem um quintal, então dá para interagir um pouco mais. Aí é muito bom isso para as crianças, né? Obviamente, quem mora em apartamento tem que tentar se adaptar, tentar a gente tem um limão, tem que tentar fazer uma limonada com isso. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente está aprendendo a lidar com todas essas mudanças de qualquer maneira, né? Bom, continuando aqui, vamos lá. Eu li o livro Manual do Autismo, logo após o diagnóstico do meu filho. Que está falando isso é a Lenora Pessoa. O que você considera mais importante para trabalharmos com a pessoa dentro do autismo, considerando a vida adulta? Desenvolver as habilidades especiais ou desenvolver o hiperfoco? Lenora, é muito boa a sua pergunta. Obviamente, não tem como eu falar especificamente do seu caso, do caso do seu filho, porque eu não conheço seu filho, não conheço a história dele, né, a história de vocês, o quadro clínico, etc. Obviamente, eu posso responder de uma forma geral, né? É, o que a gente sempre fala com relação ao transtorno do espectro autista, isso é um aspecto importante, né? Porque hoje em dia fala-se muito no autismo na infância e muitas vezes se esquece que essa criança vai crescer, vai se desenvolver e vai ser um adulto no espectro. Como é que a gente lida com isso, né? Em primeiro lugar, sim, o ideal é que a gente tenha a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, né? Quanto antes, melhor. Então, hoje já é possível a gente identificar assim, sinais precoces de autismo com meses de idade, às vezes com 6 meses de idade. Então, se nós temos a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, ou mesmo que não feche o diagnóstico, mas que a gente consiga identificar prejuízos no funcionamento da aquisição de linguagem verbal e não verbal, dificuldade na interação social, né? Se a gente consegue identificar também maneirismos, estereotipias,
vai ser importante a gente começar uma intervenção cedo, né? Se a gente conseguir diagnosticar antes de 1 ano, melhor ainda, né? A maioria dos casos, quando a gente fala em intervenção precoce, o que a gente observa é um diagnóstico ou a identificação de sintomas entre 1 ano e 2 anos. Então, se a gente conseguir fazer dentro desse período do diagnóstico, isso é muito bom, e a gente vai fazer um programa de intervenção precoce que vai envolver a família. Então, entra essa parte de psychoeducation, de psicoeducação que eu falo muito, né? Entra essa parte de estimulação precoce, e basicamente o que a ciência nos mostra que tem os melhores resultados são as terapias comportamentais, baseadas na análise do comportamento, né, no ABA, na análise do comportamento aplicada. Essa criança, obviamente, grande chance de ter prejuízos também de linguagem, então um speech pathologist ou o fonoaudiólogo vai ser muito importante, né? Trabalho de um fono que tenha uma experiência dentro do transtorno do espectro autista. Se essa criança tiver questões sensoriais, que tenha um terapeuta ocupacional que trabalhe com reorganização sensorial, vai ser muito importante, né? Além do especialista comportamental que vai aplicar o ABA. E, obviamente, tem outras questões que vão depender muito do indivíduo, né? Se essa criança já estiver inserido num ambiente escolar, capacitar essa escola também, trabalhar junto com a escola. O ideal é que a gente consiga fazer um trabalho muito bom com os profissionais da escola, com os profissionais da saúde mental, né, que existe uma interação grande com a família, né? E, obviamente, a gente vai especificar esse tratamento aí conforme a demanda dessa criança, e, obviamente, essa criança vai se desenvolver, vai crescer, e daí entra nessa questão da sua pergunta, né? Uma coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos, aliás, foi até um dos motivos que a gente montou um programa, nós temos 10 programas diferentes de pós-graduação em autismo, e a gente criou agora, recentemente, um programa em transtorno de pós-graduação em transtorno do espectro autista na adolescência, tá? E existe também um projeto de lançar um outro programa de transtorno do espectro autista na idade adulta. Por que isso? Porque as crianças crescem, né? E, obviamente, tem demandas especiais. Aqui nos Estados Unidos, tá? É a realidade aqui, não tem como você ir a um shopping center, a um restaurante, dificilmente você não vai encontrar um adulto ou um adolescente no espectro autista trabalhando. Isso é algo muito legal, né? Então é normal isso, você vai para um shopping, você vai numa loja, você vai num restaurante, você vai numa livraria, e o caixa da loja, o caixa ou do supermercado está no espectro autista, ou o vendedor está no espectro autista. Isso é muito comum, isso é muito bom, né? E também, cada vez mais, você vai para as universidades e você encontra estudantes, né, no espectro autista. Então, isso é algo muito bom, muito legal, né? Existe uma aceitação maior, um respeito maior, né, e um interesse maior nesses jovens no espectro autista, que muitas vezes têm capacidades especiais aí, e são muito metódicos, muito organizados, né? E são bem aceitos no mercado de trabalho aqui, né? Então, quando você lida com um adolescente ou com um adulto no espectro autista, cada demanda tem que ser individualizada, mas vai ser importante que, por exemplo, né, se for um paciente autista com sintomas mais suaves, que é a grande maioria dos casos, são sintomas mais suaves, que possa se trabalhar um planejamento de vida mesmo, né? Um planejamento com relação a uma orientação vocacional, né? Uma possibilidade de trabalho, de estudo, uma capacitação para uma atividade laborativa, né? Então, são questões importantes também. Trabalhar, muitos desses pacientes no espectro autista, eles vão ter a oportunidade de viver sozinho, nos seus lares, nas suas casas, com um suporte parcial, por exemplo, da família, mas tem casos em que eles vão ter uma vida normal e podem casar, ter filhos, né? Isso aí a gente vê com uma certa frequência aqui nos Estados Unidos. Então, isso é muito individualizado, é muito difícil, tem como falar, tem que ser falado caso a caso, né? Mas, de uma maneira geral, não tem como a gente falar em transtorno de espectro autista na adolescência e na idade adulta, sem falar nessas questões, né? Trabalhar essa possibilidade de orientação vocacional, né, com relação a trabalho, a estudo no futuro, né? Trabalhar muito bem essa questão de socialização
E isso vai ser algo feito de uma forma individualizada e vai ser muito importante, né? Trabalhar isso junto com a escola, trabalhar isso junto com os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do paciente, trabalhar isso junto com a família, tá bom? O Bernardo está fazendo a seguinte pergunta: quais são os primeiros sinais que devo prestar atenção em meus filhos e como prosseguir? Com relação ao transtorno do espectro autista, Bernardo, algo que eu já comentei aqui, o que a gente consegue perceber logo no início é uma dificuldade de interação, né? Pode ser um dos principais sintomas iniciais. Então, às vezes a mãe se queixa que eu tenho um irmão mais velho, tenho um filho mais velho e ele é muito e o Joãozinho aqui de 1 ano, ele é muito diferente do irmão, né? O Joãozinho ainda não fala. Então, a criança que, por exemplo, com 1 ano de idade, a criança já é esperado que ela já fale pelo menos 2 palavras. Então, com 1 ano e meio de idade, a criança ainda não fala nada, a criança não aponta para os objetos, né? Não manda tchau com significado de despedida, né? Não olha nos olhos, não tem interesse pela face humana. Então, a criança, com menos idade, com 6 meses de idade, quando ela vê um rosto familiar, ela vê a mãe, ela fica interessada na mãe, ela olha nos olhos de maneira fixa, né? A mãe se aproxima do berço, o bebezinho já levanta os braços, já numa antecipação para ser pego, né? Então, às vezes, a mãe fala: olha, meu filho tem 6 meses, quando a gente entra no quarto, ele não interage com a gente, ele não se interessa, eu fico achando às vezes que ele tem problema visual ou que ele tem problema auditivo, porque ele não interage com a gente, né? Então, a criança às vezes vê uma face estranha, né, que nunca viu antes, é natural que a criança tenha uma estranheza, chore, fique com medo. Então, assim, meu filho não tanto faz, pode ser o pai que entra, a mãe que entra ou uma pessoa desconhecida, ele reage do mesmo jeito. Na hora de amamentar essa criança, que é um momento de grande interação, que a mãe olha para o filho, olha nos olhos, o filho olha para a mãe não vê isso, não vê um desinteresse, né? Então, pode ser que um dos primeiros sintomas, o mais comum, é essa dificuldade de interação social, que vai passar a uma dificuldade, né? Não tem esse interesse social por outras pessoas, que vai passar por uma dificuldade de comunicação verbal e não verbal. Então, a partir de um aninho, a criança ainda não fala nenhuma palavra, né? Com 1 ano e meio, 2 anos de idade, ela não é ainda capaz de formar frases, né? Quando a gente faz aquela brincadeira, que a criança está com o pai e a mãe, por exemplo, né? E a criança, normalmente, a criança é capaz de fazer uma triangulação do olhar. Então, a mãe está falando, a criança está olhando para a mãe. Daí o pai começa a falar, ela desvia o olhar para o pai. E daí depois a mãe fala de novo, ela desvia o olhar para a mãe. Então, essa triangulação de olhar, a criança no espectro autista já tem mais dificuldade em fazer. Quando você vai fazer uma brincadeira, né? Você, como uma criança pequena, você esconde os objetos. Aqui nos Estados Unidos fala do peekaboo, né? E a criança não tem interesse, ela não interage, ela não brinca. É muito comum a mãe perceber isso quando tem outro filho. Fala, olha, o Joãozinho é diferente do irmão. O irmão, quando tinha essa idade, ele já interessava, né? Uma das nossas grandes lutas é de orientar e capacitar médicos pediatras, porque a primeira coisa que a mãe faz é buscar a ajuda do pediatra, né? E muitas vezes a mãe chega e vai falar com o pediatra, e o pediatra fala: mãe, você é muito ansiosa, menino é mais lento, tem o tempo dele, vamos esperar 6 meses para avaliar. Isso aqui é uma grande besteira, um grande absurdo. O que a gente tem que fazer, na verdade, é o quanto antes fazer intervenção precoce. Mesmo que você não feche o diagnóstico, você identificou que tem alguma dificuldade, algum prejuízo no funcionamento dessa criança, social, né, ou de comunicação verbal e não verbal, você não espera, não pode ter essa postura expectante, né, que se falava muito no passado. Não, você inicia rápido o tratamento, você inicia uma intervenção rápida, né, de estimulação, utilizando as terapias comportamentais, baseadas na análise de comportamento aplicada, tendo questões sensoriais, vai fazer uma reorganização sensorial com um terapeuta ocupacional especialista em reorganização sensorial, tendo questões fonoaudiológicas, questões de aquisição de linguagem verbal e não verbal, vai trabalhar com a fonoaudióloga especialista em autismo o quanto antes, tá bom? A gente não pode ter realmente essa postura expectante. Muito bem. Qual a sua opinião? O André de Souza está me perguntando, qual a sua opinião da inclusão de alunos com espectro autista na escola regular? Então, André, tudo vai depender do grau
né, da dificuldade dessa criança, do grau dessa criança, né? Então, a gente basicamente classifica em grau 1, grau 2, grau 3, que basicamente é o que a gente, anos atrás, falava em autismo leve, moderado e grave, né? A gente sabe que a grande maioria, né, a gente tem um espectro de gravidade dos casos mais suaves aos casos mais graves, e a gente sabe que a grande maioria dos casos são sintomas mais suaves. Não significa que seja poucos sintomas, que não causem prejuízo à criança, mas a grande maioria, né, são casos em que essa criança tem uma capacidade cognitiva adequada ou próximo da normalidade, que tem uma capacidade de interação social e de linguagem próximo do normal, digamos assim. Então, são sintomas considerados mais suaves, né, em comparação com aqueles casos extremamente graves, né? Então, o que é preconizado, o que é muito importante é o seguinte: naqueles casos graves, bem graves de autismo, né, essa criança vai se beneficiar mais de uma turma especial, com crianças com as mesmas dificuldades e limitações dela, e com professores altamente qualificados, com um número maior de professores, um número menor de alunos em sala de aula, para que essas crianças possam se desenvolver mais. Eu estou falando nos casos mais graves. Entretanto, a maioria dos casos de transtorno do espectro autista, que são casos mais moderados e mais suaves, é muito importante que essas crianças sejam, sim, inseridas no ensino regular, né? Que, obviamente, os professores tenham capacitação, tenham instrução para poder ajudar esses alunos, né? Mas que a gente tenha a oportunidade de adequá-los no ensino regular. Muitas dessas crianças podem se beneficiar e mais uma vez, né? Isso, cada caso é um caso, vai depender muito da gravidade dos sintomas, né, das dificuldades específicas dessa criança, mas vai ser importante que essa escola seja preparada, que sejam professores qualificados. Em alguns casos, essa criança vai se beneficiar de um mediador escolar, né? Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso. De uma forma geral, a gente busca sim a inclusão no ensino regular, principalmente nesses casos mais leves, sintomas mais suaves, né? E daí, cada caso é um caso. Em alguns casos, esse aluno vai se beneficiar de um mediador escolar que vai estar com essa criança o tempo inteiro em sala de aula. Em outros casos, não. Em outros casos, vai ser sem mediador. De uma forma geral, que a gente consiga trabalhar com os professores, né, capacitando esses professores para poder ajudar essa criança. Mas sempre que possível, a gente vai trabalhar, sim, o ensino regular dessa criança, principalmente essa que tem os sintomas mais suaves, mais leves, tá bom? Como estão os estudos para diagnóstico em meninas e mulheres? Então, Mabi, a gente sabe que o diagnóstico do autismo acontece em torno de 4 a 5 vezes mais em meninos do que em meninas, né? Mas, obviamente, a gente encontra um número muito grande de autistas que são meninas, são mulheres, né? Embora, sim, os estudos, o CDC divulgou um documento agora, acho que tem 1 ou 2 semanas, né? E que mostra a prevalência do autismo nos Estados Unidos com crianças com 8 anos de idade, em torno de um caso para cada 54 nascimentos. Então, a gente está falando de quase 2% de diagnóstico de autismo, né? Levando em consideração que esse estudo sempre ele as informações são colhidas, né, e são avaliadas referentes a 2 anos atrás. Então, nós estamos em 2020, eu estou falando dos dados de 2018. Então, o resultado da análise dos dados populacionais de 2018, realizado aqui nos Estados Unidos, encontrou um caso para cada 54, né? Então, na verdade, digamos que a gente está avaliando a prevalência de autismo de 2 anos atrás, né? Então, possivelmente daqui a 2 anos, 2022, quando a gente avaliar os dados de hoje, é bem provável que a gente tenha um caso de autismo para cada 50 crianças, né? O que daria 2% da população dentro do espectro autista, né? Então, é um número alto e os dados continuam mostrando isso. Uma menina para cada 4 meninos diagnosticados, tá? Vamos lá, mais perguntas aqui. Deixa eu achar aqui que está entrando bastante pergunta. Nesse período de quarentena, as pessoas autistas precisam de uma atenção maior? O Bernardo está perguntando. Bom,
eu diria o seguinte, não especificamente com relação à quarentena, toda criança, adolescente ou adulto no espectro autista demanda um pouco mais de atenção, né? Demanda um pouco mais de atenção. Então, na quarentena acaba sendo a mesma coisa, né? A gente tem que dar um pouco mais de suporte pela necessidade normal que essa criança e adolescente ou adulto no espectro já tenha, né? Isso é natural, né? Não é especificamente por causa da quarentena, tá? Continuando aqui. Como lidar com o bullying? A intervenção deve ser feita pela instituição de ensino ou pelo próprio adolescente? Então, o combate ao bullying, eu tenho um livro pelo grupo editorial Record que faz muito sucesso, que é o Manual Anti-Bullying. A intervenção deve envolver toda a sociedade, né? Eu friso muito isso no livro, e as intervenções são feitas com todo mundo. Então, basicamente, para você fazer um bom trabalho de prevenção ao bullying e de combate aos casos de bullying já existentes, você trabalha toda a comunidade. Então, obviamente, tem que ser trabalhado os profissionais de saúde mental da infância, tem que ser trabalhado com os profissionais da educação e tem que ser trabalhado com a família, com a criança e com os alunos da escola, né? Toda a comunidade tem que estar envolvida. Então, por isso que é muito importante a criação de programas anti-bullying na instituição de ensino, que possa ser trabalhado e capacitado os professores, os funcionários, o tio da entrada da escola, né, a tia da cantina, a tia da secretária, os professores da secretaria, né, todos os professores, todos os funcionários da escola e os alunos todos sejam capacitados com relação ao bullying, que as famílias sejam trabalhadas também. Então, isso se faz necessário a gente ter realmente um programa anti-bullying que envolva toda a comunidade escolar. Tá? As famílias também, e é muito importante que isso seja feito de uma forma continuada, da mesma forma quando a gente faz um programa de prevenção a drogas, esse programa a gente sabe que só vai ser eficiente se for feito de uma forma continuada. O programa anti-bullying é a mesma coisa, não adianta você fazer algo episódico, esse mês a gente vai falar de uso de drogas na adolescência, é uma furada, não vai adiantar nada, vai perder tempo e dinheiro, né, se investir dinheiro num programa episódico, né? De prevenção. Isso tem que ser feito de uma forma continuada, tem que entrar dentro da cultura da escola, né? A prevenção de drogas, para ser trabalhado no dia a dia. A prevenção de bullying é a mesma coisa, tem que ser criada uma cultura anti-bullying, isso tem que ser trabalhado no dia a dia da escola, não adianta fazer um mês de conscientização do autismo, vou trazer um médico para palestrar, um psicólogo, um padre, um juiz de direito e um advogado para falar disso. Não vai adiantar, né? Durante um mês, não. Tem que ser um programa continuado, tem que ser durante o ano inteiro, por isso que a gente tem que mudar a cultura da escola, tá? E a gente vai mudar a cultura da escola trabalhando isso no dia a dia, capacitando a escola para a escola saber como agir, as crianças todas, os alunos todos, para criar essa cultura de conscientização desse problema, né? E trabalhar as famílias também, tá bom? E, bom, quem quiser saber mais sobre isso, pode ler o Manual Anti-Bullying, que tem um guia de criação de um programa anti-bullying aí, para realmente orientar todo mundo, tá? A escola, as famílias, os profissionais de saúde também. O que eu observo que muitas mães de crianças no espectro autista ficam em um processo de negação que acaba atrasando o diagnóstico e o tratamento. Sem dúvida, isso em muitos casos é uma realidade. Qual a importância do acompanhamento psicológico das mães dessas crianças? Poxa, excelente pergunta, André. É fundamental essas perguntas. Inclusive, tem vários vídeos no nosso canal do YouTube, do CBI of Miami. Então, quem quiser conhecer, entra lá, Bom, o site é o cbiofmiami.com. E no YouTube tem o nosso canal CBI of Miami, que tem vários vídeos vídeos que eu falo e nossos professores falam a respeito desses temas que a gente está discutindo aqui. Eu estou lembrando do nosso canal do YouTube porque tem um vídeo que eu falo especificamente disso, né? O nível de estresse que pai, mãe, né, e familiares que convivem com uma criança no espectro autista é tamanho, né? Gera muita dor, gera muito sofrimento. Então é muito importante que esses pais sejam capacitados, né? Para que a gente consiga diminuir
o estresse, aumentar a qualidade de vida dessa família, dessa criança, desses pais, né? Para melhorar a qualidade de vida da família inteira. Então, em primeiro lugar, esse trabalho é fundamental. Essa questão de negação das famílias, infelizmente, é muito comum, né? Então, eu sempre conto, né? Eu sempre me lembro desse caso na clínica que eu atendia uma criança. Na verdade, a mãe me procurou para eu avaliar a criança. A mãe procurou a mãe médica, o pai médico. E daí a mãe me procurou e marcou o horário da consulta, né, que a gente sempre faz no contraturno. Então, se a criança estuda de manhã, normalmente a gente marca à tarde. Mas a mãe, o filho estudava de manhã, a mãe fez questão, não tem que ser de manhã, porque o pai não pode saber que eu estou tirando a criança da escola para levar no médico, ele não pode saber, né? E eu, obviamente, foi algo que me chamou muita atenção, porque era um caso grave de autismo, né, uma criança com um diagnóstico tardio. Essa criança já estava com 5 anos e não tinha diagnóstico, não tinha tratamento, e os sintomas claros desde os 2 anos de idade. Então, por que essa criança não está tratando? Meu Deus, está perdendo tempo, está perdendo as janelas de oportunidade para fazer o tratamento, né? E daí eu avaliei essa criança só com 5 anos, o pai não podia saber, o pai médico não podia saber. Quer dizer, a ignorância atinge todos os lares, né? Não é só quem não tem estudo. Muita gente com estudo é ignorante, tem preconceito, o pai médico. E daí eu procurei o pai, pelo pai ser médico, colega, eu fiz questão de entrar e vi a gravidade da situação, a criança não ia receber tratamento, mesmo avaliando, mesmo fazendo a avaliação médica, eu procurei esse pai, liguei para o pai para explicar, olha, seu filho está no espectro autista, o caso é grave, está perdendo tempo, já era para estar tratando está 3 anos atrasado já no tratamento, já era para ter feito uma intervenção precoce desde os 2, quando já tinha histórico de sintomas. O que vocês não estão tratando, pelo amor de Deus, tal. Tentei explicar, fui mais cordial possível, tal. O pai ficou irritado e proibiu, brigou com a mulher, proibiu de levar no médico, de voltar ao meu consultório, à minha clínica, e não aceitou nenhum tipo das intervenções. E eu falei para a mãe, busca um outro médico, uma outra avaliação, mostra para o pai que, cara, tem que tratar esse filho, né? Então, assim é um exemplo que a gente vê que preconceito e desinformação a gente tem também, inclusive, né? Às vezes mais até com médicos, com pessoas que têm estudo formal dentro da área de saúde, né? Então, isso é um grande absurdo e é muito frequente, né? Então, a gente quebra desinformação com informação. Então, o primeiro passo é trabalhar esses conceitos de psicoeducação, orientar a família, que se não tratar agora vai ser muito pior. Quanto mais cedo tratar, melhor, né? E daí essa família, depois eu fui rever a mãe muitos anos depois, e ela veio falar comigo, feliz, olha, obrigado, o Joãozinho aqui está em tratamento, e o pai demorou 1 ano para aceitar o tratamento. Quer dizer, um diagnóstico poderia ter sido feito, deveria ter sido feito antes dos 2 anos de idade, só foi feito primeiro com 5 anos de idade, quando eu avaliei essa criança, só que o pai só aceitou tratar quando o filho já tinha mais de 6 anos, né? Um grande absurdo, né? Então, por isso que é importante, sim, a gente trabalhar essas famílias, e quando a gente está dentro desse processo terapêutico, capacitar esses pais, né? Aqui nos Estados Unidos, fala-se muito da eficácia da análise do comportamento aplicada no ABA, no tratamento para o autismo, e fala-se muito em 40 horas semanais para ter os melhores resultados. Como é que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, num setting terapêutico no Brasil e mesmo aqui nos Estados Unidos, é impossível você ter uma criança em terapia 40 horas semanais, não tem, né? Esse sistema só funciona aqui nos Estados Unidos porque a análise do comportamento aplicada aqui é feito dentro do setting escolar, dentro da escola, né? Claro, a criança passa muito mais de 40 horas dentro da escola, então é possível trabalhar essas 40 horas semanais dentro do ambiente escolar, né? Nenhuma criança no Brasil vai fazer 40 horas de terapia ABA no Brasil, né? E nem aqui, só funciona porque é feito dentro do ambiente escolar, né? É por isso que eu digo isso. Por que eu digo isso? Porque, por mais que essa criança consiga um bom terapeuta em análise do comportamento do Brasil, ela vai fazer talvez 2 a 4 horas semanais de terapia, e vai ser muito pouco. Por isso que vai ser importante a capacitação desses pais, para que eles possam generalizar todo esse conhecimento, toda essa aprendizagem, todos esses treinamentos realizados em terapia, em análise do comportamento, que possa ser trabalhado em casa. Então, a gente vai trabalhar esses pais para trabalhar o psicológico desses pais, sim, né, dar um treinamento, fazer uma orientação de pais para ajudar esses pais a lidar com as situações que muitas vezes são difíceis, do dia a dia, do cotidiano com a criança do espectro autista, mas também vai ser importante capacitar que
se essa criança está fazendo um trabalho com um fonoaudiólogo, né, ou com um terapeuta ocupacional, ou com um terapeuta ABA, que ele saiba, que seja capacitado também por esses profissionais, para que ele possa ajudar no tratamento em casa, que a escola possa orientar essa família, o que está sendo trabalhado em sala de aula com o Joãozinho, para que a mãe possa generalizar essa aprendizagem em casa, para a gente poder dinamizar esse tratamento. E daí sim é possível fazer 40 horas de intervenção em aba, se você capacita esses pais podem treinar essas crianças em casa. Aliás, uma surpresa muito boa, a gente tem um programa de pós-graduação pelo CBIOF Miami, que é a pós-graduação em análise de comportamento aplicada. E boa parte, a gente tem cerca de 20, 25% dos alunos da pós-graduação são pais. E esses pais fazem a pós-graduação simplesmente porque eles querem aprender as técnicas, as estratégias para poder trabalhar com seus filhos em casa. Então, isso é algo muito importante, tá? Então, quem tiver interesse, obviamente, entra aí no site do CBI, www.cbiofmiami.com, e você vai ter acesso também às pós-graduações, e você vai ver esse programa. Eu vou até anotar aqui. Se você botar aqui CBI, vamos ver se vocês têm acesso aqui, né? Vou botar o site também, cbiofmiami.com, pronto. É o site, o nome, né, dos nossos treinamentos, e no canal do YouTube também tem esses vídeos que eu estou falando agora. Então entra lá no cbiofmiami.com que você vai ver esse programa de pós-graduação em análise de comportamento, tá? Bom, continuando aqui, né? Então, obviamente, o trabalho com essas famílias é fundamental. Esse trabalho é fundamental. A gente já está chegando no final do nosso chat aqui, pessoal. Mandem as últimas perguntas aqui para dar tempo de responder. A gente tem aí 8 minutos para acabar nosso encontro, então, quem tiver pergunta, por favor, mande agora para dar tempo de responder. Mesmo com diagnóstico tardio, o tratamento ainda é eficaz? Claro que é eficaz, Lu. Não, desculpa, não tem o nome de quem mandou, né, a pergunta. Mas, na verdade, não é que seja eficaz, né? O diagnóstico tardio, o tratamento é importante? Ajuda? Claro que ajuda, né? O ideal é você fazer o diagnóstico precoce. A gente sabe que existem janelas de oportunidade. Quanto mais cedo você identifica o sintoma e começa o tratamento, melhores são os resultados. Não significa que tratar tardiamente não vai ajudar. Não vai ter os melhores resultados, isso é fato, né? Se você faz um diagnóstico apenas com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, com 20, com 40 anos de idade ou com 50 anos de idade, claro que todo tratamento que começar a partir desse momento vai ser bom, vai ser importante, vai ajudar o paciente autista, mas não vai ter os melhores resultados. Isso é fato, isso é ciência, né? Os melhores resultados a gente tem quando faz um diagnóstico precoce. Por isso que não pode perder tempo. Às vezes você identifica o sintoma com 1 ano e o pediatra fala: ai, pai, vamos esperar, mãe, vamos esperar para tratar. Isso é besteira. Identificou o sintoma precoce, mesmo que não feche o diagnóstico, e descobriu o sintoma precoce, você inicia o tratamento já, imediatamente, você não pode esperar. Uma frase que eu sempre falo é: você pode até errar o diagnóstico, você não pode errar o tratamento. Ah, eu estou na dúvida se é autismo ou não, não interessa. Começa a intervenção, lá na frente eu vou ver se era ou não era, mas você inicia uma intervenção precoce, tá? Isso tem os melhores resultados. Ah, só descobri, só fiz o tratamento, só fiz o diagnóstico com 10 anos, com 15 anos de idade, e agora? Não tem problema, inicia o tratamento. Você não vai ter os melhores resultados se tivesse feito precocemente o tratamento, mas vai ter resultado, não importa a idade. Ah, fiz o diagnóstico do meu filho com 40 anos de idade. Não tem problema, faz as intervenções, vê quais são as demandas, as necessidades e faz a intervenção. Sempre vai ter melhora com o tratamento, tá bom? O controle de hiperatividade pode ser apenas comportamental ou é essencial a intervenção com medicamentos? A Leonora pergunta. Depende, Leonora, depende se existe um diagnóstico, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, o que a gente sabe, que a ciência nos mostra, é que se existe o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser o diagnóstico isolado, pode ser o diagnóstico, a criança no espectro autista também, pode ter o diagnóstico de TDAH, ocorrendo como uma comorbidade. Então, independente disso, né? Se essa criança tem o diagnóstico de TDAH, a intervenção farmacológica vai ser muito importante, porque a medicação vai realmente aumentar o aporte de noradrenalina e dopamina no córtex pré-frontal, que é a principal área relacionada com as funções executivas, que estão relacionadas com essa questão do movimento, da hiperatividade, da atenção, né? E está deficitária nos portadores de TDAH. Então, a medicação, se essa criança tem TDAH, vai ser muito importante que seja, assim,
tentar dar medicação, tá? Que vai ter os melhores resultados. E, obviamente, cada caso é um caso. Se a criança não tem o diagnóstico de TDAH e tem um comportamento hiperativo, a gente provavelmente vai tentar técnicas, isso se não tiver o diagnóstico de TDAH, então a gente vai tentar técnicas comportamentais, de manejo comportamental, e se essa hiperatividade for muito intensa e não for possível melhorar com essas intervenções comportamentais, a gente tem medicações que podem ajudar, muitas vezes a gente tenta até um medicamento para TDAH, né? Em outros casos a gente entra com outras possibilidades medicamentosas, mas então é isso, se tiver o diagnóstico de TDAH, tem que entrar com a medicação. Se não tiver o diagnóstico de TDAH, essa hiperatividade pode ser tentada trabalhar com técnicas comportamentais. Se não derem conta do recado, daí a gente pode entrar com intervenções farmacológicas coadjuvantes, tá bom? Para ajudar. Eu acho que a gente tem aqui ainda mais uma última pergunta. Há contribuições e avanços da neurociência na questão do espectro autista? O André de Souza pergunta. O André, claro, né, assim, os estudos vão de vento em popa, tem muito estudo em neurociência, muito estudo em genética do autismo, né? Então, possivelmente aí, nos próximos anos, a gente vai ter muito mais informação, mas atualmente tem muitos estudos sendo conduzidos na Europa, nos Estados Unidos, relacionado com o estudo do cérebro, principalmente com o estudo do cérebro em desenvolvimento. A gente sabe que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ninguém se transforma em portador de autismo, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem a ver com a forma como esse cérebro se desenvolve no período gestacional. Então, o cérebrozinho ali do bebê, do feto, dentro da barriga da mãe, durante o período gestacional, ele vai sofrer influências genéticas. A gente sabe que o autismo, em mais de 85% dos casos, tem uma origem biológica genética, né? Alterações genéticas que vão contribuir com a forma como as células nervosas, como os neurônios, eles vão se formando, né? O tecido neural é formado nesse cérebro em desenvolvimento durante a gestação da mãe. Então, em 85% dos casos, o autismo tem uma origem genética, né? Nos outros 15% tem uma origem ainda neurobiológica, né? Mas com algumas influências ambientais, influências epigenéticas, e sempre que a gente fala em influências ambientais, eu estou falando durante o período gestacional. Então, por exemplo, intoxicações, né, agressões físicas ali que podem agredir esse cérebro em desenvolvimento, né, sempre dentro do período gestacional, dentro da barriga da mãe. A criança nasce autista e vai desenvolver os sintomas ao longo do tempo. Então, a maneira como as células nervosas vão migrar para a criação desse cérebro são as principais hipóteses relacionadas ao autismo. Não apenas a forma como elas migram, mas também a morfologia, o formato, a quantidade celular, tudo isso está envolvido com questões genéticas. Então, o autismo tem uma origem genética em mais de 85% dos casos, e nos outros 15% tem, além da questão biológica, dessa variabilidade genética, a gente também tem influências de agentes estressores tóxicos e agressivos, como intoxicações, ácido valproico, por exemplo, em gestantes epiléticas, né? Fazem uso de ácido valproico, a gente sabe que tem uma extensão maior de autismo, né? Então, sim, a neurociência tem muito a contribuir e tem muito estudo sendo conduzido nos Estados Unidos e na Europa a respeito disso. Novidades saindo a todo momento, tá? Tudo bem, pessoal, acho que a gente está chegando aqui no final do nosso encontro. Voou o tempo, né? 1 hora aqui junto, o tempo voou. Eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos. E foi um prazer estar aqui contribuindo. Que todos nós fiquemos em casa, todo mundo em quarentena aí no Brasil, todo mundo em quarentena aqui nos Estados Unidos. A gente tem que sim achatar essa curva de diagnósticos, né, e de contaminação pelo coronavírus, para dar tempo dos sistemas de saúde nos Estados Unidos, no Brasil, não entrarem em colapso e conseguirem absorver os casos graves que vão para a CTI, que precisam de respirador e etc. Vocês estão vendo isso na TV. Nova York está em situação crítica, tem uma baita de uma estrutura médica que está em situação crítica. O que a gente quer é que isso não aconteça em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais e no Brasil todo. Então, fiquem em casa, em segurança. É o que eu estou fazendo aqui com a minha família aqui nos Estados Unidos, é o que todos devem fazer no Brasil. Vamos ficar em segurança, vamos esperar, isso vai passar, obviamente isso vai passar, e daí a economia que está passando por dificuldade vai se recuperar,
e a vida vai voltar ao normal, talvez não volte ao normal como era no passado, mas vai voltar ao normal. Importante que nesse momento a gente fique em casa em segurança. Então, desejo muito sucesso para todos, fiquemos bem em casa, em segurança, até para passar essa onda de contaminação, que os sistemas de saúde consigam se preparar bem para receber esses casos graves. É muito grave, né? Eu tenho visto adultos jovens sem comorbidade, sem doenças pulmonares, sem doenças clínicas, indo para o tubo, sendo entubados e, em alguns casos, até morrendo. Então, é uma doença muito séria, não é a gripinha que algumas pessoas falam, é muito grave, e então é importante que todos fiquemos em casa, em segurança, até passar esse furacão, tá bom? E vai passar. É isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Quem quiser mais informação aí dos treinamentos online do CBI of Miami, entra lá no www.cbiofmiami.com, eu botei aí já. E quem tiver mais interesse nos meus livros também, entrem no site da Record, www.record.com.br, vocês vão ter acesso lá aos meus livros também. E é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima, então. Valeu!